O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se um instantezinho, por favor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste 34º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta esta solenidade, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Porque o 34º domingo do tempo comum é o último domingo do ano litúrgico. Agora já no próximo domingo nós vamos iniciar um novo tempo, uma nova caminhada. Vamos iniciar o tempo do Advento. E com a liturgia que nós agora estamos celebrando, a Igreja, nossa mãe, ela quer nos ensinar, nos apresentar Rei do Universo, é o centro da nossa vida. Dele nós partimos e para Ele nós haveremos de retornar. Ele é o Alfa e o Ômega, como ouvimos agora na segunda leitura. Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Toda a caminhada que fizemos é para nos levar a este encontro e proclamar que Ele é o Rei da nossa história. Que a nossa vida caminha não sem um rumo, mas caminhamos em direção a Cristo. Ele rege a história da nossa vida. Mas o curioso é, como nós ouvimos agora no Evangelho, desde a primeira comunidade de Jesus, ainda com os seus apóstolos, esse título já era presente na comunidade de Jesus como rei. Até porque isso era muito comum, sobretudo naqueles tempos. Nós sabemos que toda a sociedade, ela nasce com base nesta ideia de monarquia. Mesmo que nos dias de hoje já não tenhamos mais isso. E se em algum lugar existe a monarquia, o rei é mais uma imagem figurada do que alguém que exerce o governo. E não faz sentido ter um rei se ele não governa. Quem governa onde existe a monarquia é o parlamento. Mas o que a Igreja insiste conosco nessa ideia do reinado de Jesus é compreender a consistência desse reinado. Em que consiste esse reino de Cristo?
Por isso vimos hoje no Evangelho um reinado humano com a imagem de Pilatos e as autoridades judaicas, e o reinado de Deus, o reinado de Cristo, figurado na pessoa de Jesus. Esta solenidade, ela não é uma solenidade antiga na liturgia da igreja. Quem instituiu essa solenidade para nós foi o Papa Pio XI, no ano de 1925. Para a igreja isso foi ontem. A igreja que é milenar, bimilenar, falar de 1925 é falar de uma coisa de ontem. Então é uma solenidade nova. Mas é importante eu refletir isso nas homilias que eu fiz no dia de hoje, porque é importante nós termos esse contexto. Porque o Papa, em pleno ano 1925, quando toda a imagem de hierarquia já estava desaparecendo da terra, ele vem e introduz na liturgia esta imagem de Jesus como Rei do Universo. E a causa primeira, maior que nós identificamos, é o contexto histórico. 1925, o mundo estava desfacelado. O mundo estava vivendo as consequências da Primeira Guerra Mundial. E pasmem, no ano de 1925, a humanidade, aqueles que estavam no poder, já estavam tramando a Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto que o Papa grita para o mundo que não são os poderosos que ditam o rumo da história. E que o verdadeiro poder não está naquele que acha que tem um braço de ferro, que tem força bélica, que pode destruir nações. Aquele que tem o poder é aquele que rege no amor, não na força humana. Não naquele que oprime, não naquele que para mostrar o poder tem que matar, tem que destruir, tem que subjugar. Muito pelo contrário, aquele que reina mostra que a força do seu reinado é o amor e não outra força. Esse é o grito do Papa. Isto é a profecia da igreja para um mundo que não mais dava lugar para Deus. O Papa surge como homem de Deus para dizer que o caos que a humanidade está vivendo é reflexo de uma humanidade que jogou Deus para fora. E aí nós vamos ainda um pouco atrás para lembrar da filosofia, o surgimento desde a ideia da razão, de o grande Kant, a ideia depois iluminista, que vai colocando Deus para fora da realidade da humanidade, e chegamos ao caos com essa destruição, onde o homem, para mostrar a sua força, ele destrói. Só que pasmem, isso não era uma novidade no ano de 1925. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, esta mesma história. Um filósofo da época, quando ele fala da figura, da personalidade de Pilatos, esse filósofo diz que ele nunca viu um ser humano tão exterminador quanto esse por causa do poder. Pilatos está ali na região da Judeia para ser a imagem da autoridade do Império Romano. Ele era a pessoa do imperador ali. Ele tinha que fazer valer o poder soberano de Roma. Nenhuma situação poderia acontecer que tirasse a pax romana, o poder romano naquela cidade. E aí as autoridades judaicas levam Jesus até Pilatos, tentando dizer para Pilatos que aquele homem é uma ameaça. Por isso a primeira pergunta que Pilatos faz para Jesus é: tu és o rei dos judeus? E Jesus, como um bom rabino que era, devolve para Pilatos uma pergunta: mas você fala isso por você mesmo ou outros te disseram isso de mim? Essa pergunta de Jesus, ela é profunda, e São João é o único que coloca esse diálogo com essa profundidade, porque aqui nós não estamos só buscando uma informação. Aqui São João está dando a oportunidade de nós aprofundarmos a identidade de Jesus. Quando Jesus pergunta a Pilatos: você está me perguntando isso por você mesmo ou porque disseram isso a você? A pergunta de Jesus é para conhecer Pilatos.
Porque ouvi dizer de Pilatos, todo mundo já tinha escutado falar, inclusive Jesus. Mas agora Jesus está olho a olho com ele, e Jesus quer conhecer o coração de Pilatos. Por isso ele faz essa pergunta. Porque nessa pergunta, o que está por trás dessa pergunta? O que Jesus está perguntando de fato para Pilatos? Jesus está perguntando para ele, vem cá, você acredita mesmo que eu sou uma autoridade para o seu poder, para o seu reinado? Você acredita nisso? Que eu sou uma ameaça para você? Você tem na sua cabeça que eu existo para tirar o imperador do trono e eu chegar lá? É isso que você pensa? Ou você está falando isso porque você acabou de ouvir os judeus dizerem que eu quero ser rei deles? O que você pensa? A resposta de Pilatos é, por acaso eu sou judeu? Ou seja, eu não tenho medo de você. E Pilatos não fala isso porque ele olha para Jesus como um qualquer. Pilatos sabe quem é Jesus. Vocês acham que iam levar Jesus para Pôncio Pilatos e Pilatos nunca tinha escutado falar desse homem? Ele sabia muito bem. Tanto que quando os judeus chegam com Jesus para entregar para Pilatos, vocês lembram dessa narração na Sexta-feira da Paixão? É que na Sexta-feira da Paixão a narração é tão grande, a gente não consegue falar de tudo e passa desapercebido. Mas quando os judeus entregam Jesus para Pilatos, Pilatos pergunta, que mal ele fez? Porque se vocês estão trazendo ele para mim, ele é um malfeitor. Qual é o crime dele? Vocês lembram a resposta das autoridades judaicas? Eles disseram, se ele não tivesse feito mal, nós não teríamos trazido a você. Eles não falam o mal. Porque se eles falassem, o problema que eles têm com Jesus, não é problema do imperador, de Pôncio Pilatos. Não era um problema que atingia o Império Romano. Por isso Pilatos agora está tentando tirar de Jesus. Qual é o teu verdadeiro problema, rapaz? O que você fez com esse povo para eles trazerem você para mim? Porque Pilatos sabe que Jesus estava pregando. E não tem problema pregar. Pode pregar. Que Jesus estava curando as pessoas. Isso era bom. Outra, que Jesus estava indo ao encontro dos gentios, dos pagãos, que os judeus abominavam. Ou seja, não tem nenhuma ameaça ao poder de Roma. Por isso que Pilatos está tentando tirar de Jesus. Será que você fez alguma coisa ruim que eu não estou sabendo? Porque tudo o que você fez eu não vejo crime. Jesus olha para Pilatos e diz a ele, se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas não me entregariam ao poder dos judeus, não o poder romano. Jesus sabe que ele não está em perigo com o poder de Roma. O perigo de Jesus está na mão dos judeus. E pasmem, quais foram as autoridades judaicas que levaram Jesus para Pilatos? Autoridade religiosa. Porque eles tinham na cabeça deles uma ideia de Deus. E como eles tinham uma ideia de Deus, a ideia que eles tinham de Deus não batia com o que Jesus falava. Eu não sei se vocês já estão entendendo. O problema está começando a mexer com a gente agora. Porque na cabeça deles, Deus não podia andar com os pecadores. Deus não podia olhar para uma pecadora pública, que eu não posso falar aqui o nome que eles diziam dela, e falar para ela, cadê aqueles que te condenavam? Não te condeno, eu também não te condeno. Vai em paz, só não fica mais no erro. Vai ser feliz, vai viver de verdade a sua vida. Um Deus que olha para um pecador público e diz para ele, desce depressa, porque eu quero ir na sua casa, eu quero jantar com você. Isso escandaliza. Vocês estão entendendo o problema? Eu preciso ainda atualizar. O nosso problema é esse.
a ideia que nós trazemos de Deus e queremos enfiar isso goela abaixo das pessoas, da nossa comunidade. E por isso, em nome de Deus, excluímos, jogamos fora, dizemos que Deus não quer, que Deus não pode aceitar isso. Quando você ouviu ele falar isso para alguém? Esse é o problema, pasmem. Quem entregou Jesus foram as autoridades religiosas. Por isso Pilatos, depois de tudo o que ouviu de Jesus, ele voltou para o povo e ainda tentou. Falou, gente, vocês têm um costume nessa época, de eu soltar um malfeitor. Então eu apresento duas pessoas para vocês, Barrabás e esse tal Jesus de Nazareno. O que vocês querem que eu faça? O que eles disseram? Solte Barrabás e crucifica Jesus. Olha o que é isso. Preferimos um assassino, um malfeitor, do que Deus. Por quê? Porque isso que ele fala de Deus não bate com a ficha que nós temos de Deus. Cuidado, o dia que Deus couber na sua cabeça e você falar, Deus é assim, fuja, porque isso não é Deus. Deus é Deus exatamente porque todos os dias Ele nos surpreende. Por isso guarde bem isso, irmãos e irmãs, na igreja de Jesus, ninguém tem autoridade, ninguém pode dizer a uma pessoa, aqui não cabe você. Ninguém pode fazer isso. Porque a vida de Jesus custou o seu sangue para dizer, vinde benditos de meu Pai. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. E Ele é o único que pode fazer isso. E Ele preferiu abrir os braços. Quantas vezes o que mina as nossas comunidades são essas pessoas que se intitulam de Deus e em nome de Deus fazem o mal ao outro. Nós precisamos jogar isso fora. Precisamos tirar de dentro de nós essa falsa tendência de interpretarmos a Deus conforme os nossos padrões. E em nome de Deus, jogarmos tantos irmãos fora. Deus não exclui ninguém. Pilatos, quando ouve isso, diz, o que está acontecendo com esse povo? Ele diz, eu não encontrei mal algum nesse homem. Ele é problema de vocês. Quanto a mim, o que eu vou fazer? Eu lavo as minhas mãos. E lembra a informação que eu disse agora há pouco do filósofo contemporâneo? Ele diz que ele nunca viu um homem tão atroz, tão mau para ficar no poder como Pilatos. E o que ele viu diante de Jesus? Nenhuma ameaça. Guarde bem isso. Nunca a igreja é uma ameaça ao poder humano. A igreja existe para ajudar as pessoas, para que estando no poder, ali sirvam no amor. Por isso, como é que termina o diálogo de Jesus com Pilatos no evangelho que ouvimos? Tu dizes, eu sou rei, eu nasci, vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E agora Jesus dá oportunidade a Pilatos. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos diz, eu não vi mal nesse homem. Porque as autoridades judaicas, os sumos sacerdotes, mestres da lei, os fariseus, o que eles disseram, mata. Esse homem não presta. Eu não sei se vocês estão entendendo. A coisa está feia para o nosso lado. Que nos intitulamos religiosos. O perigo que temos de achar que dominamos a Deus, que entendemos a Deus e saímos por aí dizendo como é que funciona. O que pode e o que não pode. Deus não autorizou ninguém a fazer isso. Cuidado, cuidado. Cuidado porque a liturgia de hoje está apresentando para nós dois modos de reinado. Um reinado que está fundamentado no poder, que pasmem, não é o de Pilatos, das autoridades religiosas, que com medo de perder o seu lugar, preferiram tirar de linha. É o famoso Big Brother. Se você é uma ameaça para mim, o que eu faço? Elimino você.
E o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é uma liturgia qualquer esta. O Papa Pio XI foi um grande profeta, quando, num período em que a monarquia já estava perdendo completamente a sua força, ele diz, é importante nós olharmos para esta imagem de rei, porque o reinado dele é diferente. O seu cetro, o seu poder não é um punho de ferro. O seu poder, o seu cetro é o amor, a misericórdia. Por isso, irmãos e irmãs, lembro que o padre disse a vocês há dias atrás, o mal por si só, ele se destrói. Aonde estão os poderosos que causaram medo à humanidade? Todos foram destruídos, não prevaleceram. E aonde está o rei que ficou mudo diante do seu algoz? Daquele que quando os judeus achavam que ele iria tirar uma arma, que ele iria fazer a sua defesa, ele diz, calma, guarda Pedro isso, sou eu, podem me levar. No mundo onde ensina que nós temos que mentir, que temos que ser espertos, não deixar ninguém passar na nossa frente, nós ensinamos isso com os nossos filhos por peito aberto. Falamos, nada de trazer desaforo para casa. Eu lembro, criança, eu aprendi isso dentro de casa. Se você trouxer para dentro de casa, aqui você apanha também. Eu não estou dizendo que nós temos que ser ingênuos, bobos, deixarem as pessoas fazerem conosco o que elas quiserem. Não é isso. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que nós não vencemos o mal, devolvendo o mal. Diante do mal, nós minamos a sua força, devolvendo com o bem. Vale muito mais a nossa paz do que a guerra que nós provocamos. Vale muito mais nós olharmos e dizermos, tá tudo bem, fique em paz, eu sigo o meu caminho. Pode ficar, não tem problema não. E nós parece que por pouco, por nada, como diz o outro, a gente roda a baiana. Porque comigo não. Eu não sou bobo. Não passa muito tempo, temos que começar a tomar os remédios, de tão esperto que a gente é. A gente ativa o nosso sistema nervoso, que ele não consegue mais entender que é hora de dormir, é hora de acordar, e tem que mandar os remédios para ir atingir. Porque nós não somos bobo. Ficamos refém de nós mesmos. E o nosso inimigo, curtindo a vida. E nós perdemos o rumo. Não vale a pena. Jesus, diante da maior autoridade, ele não teme. Ele diz, eu vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. O meu reino não é deste mundo. Eu não disputo forças humanas. No meu reino, nós não matamos, a gente morre. No meu reino, nós não colocamos o pé para ninguém cair, a gente estende a mão. No meu reino não prevalece aqueles que são espertos, mas ficam aqueles que amam. E isso é a prova da nossa vida. Basta nós olharmos para a nossa história, independente do tempo que você tem de vida. O que de verdade tem ficado na nossa história? Só as ocasiões que nós amamos. O resto passa, vai embora, é destruído. Agora, onde nós tivemos a ousadia de colocar o amor, e não foi fácil, não foi brinquedo, custou caro para nós, mas onde nós amamos de verdade, isso ninguém tira de nós. Ainda que a morte chega, ainda que leve embora, a pessoa continua viva dentro de nós. Só o amor é a recompensa da própria vida. É isso que o Evangelho de hoje está nos ensinando. Por isso, irmãos e irmãs, espero que vocês estejam conseguindo perceber diante de vocês. Temos dois reinados. Um com a força de Cristo, do amor. E um outro com a força dos homens, da ganância, do poder, da posse. A gente precisa escolher de que lado nós queremos estar. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós não podemos concluir o nosso ano litúrgico como se nada tivesse acontecendo. Todas as celebrações litúrgicas que nós tivemos até esse momento é para dar a nós a capacidade de fazer uma escolha.
de qual reino você quer fazer parte, a quem você quer pertencer. O reinado dos homens, que é temporal, ou o reinado de Cristo, que é eterno. No reinado dos homens, parece que você estará por cima em muitas situações. No reinado de Cristo, você terá que engolir muito sapo, como diz o outro. Mas o reinado de Cristo, ele nunca é destruído, por maior que seja o inimigo que se levanta contra nós. No reinado dos homens, esta força que momentaneamente nós usufruímos dela, da noite para o dia, ela é destruída. Porque o mal não prevalece por si mesmo. Só o bem, porque ele é consistente. Que o Senhor dê a capacidade a cada um de nós de fazermos bem a nossa escolha. Lembrando que isso não é algo que viveremos lá na eternidade. É algo que nós já começamos a viver aqui, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Por isso, irmãos e irmãs, nunca adotemos para nós esta postura das autoridades judaicas, que em nome de Deus prefere matar o irmão. Isso não é Deus, isso é invenção de uma mente já tomada pela ganância. Que na nossa comunidade nós saibamos ser sempre corações abertos, para dizer àquele que chegar, independente da situação dele, você é muito bem-vindo, porque o Pai do céu faz festa por você. Nós somos felizes porque hoje você consegue estar aqui conosco. Não nos esqueçamos, o reino de Cristo não é feito de perfeitos, é feito de homens e mulheres pecadores. Porque se fosse feito de perfeitos, o primeiro a sair correndo tem que ser eu, o Padre. Que não tenho nada de perfeição, muito pelo contrário, muitos pecados, muitas fraquezas, mas estamos aqui, não é por causa dos nossos méritos, mas por causa da misericórdia de Cristo. É ela que nos autoriza, é ela que nos sustenta, é ela que nos impulsiona a prosseguir a nossa caminhada, sabendo que o reino que estamos plantando é o reino de Cristo, cujo cetro é o seu amor. Que Ele nos dê essa capacidade de fazermos essa escolha para sermos uma comunidade verdadeiramente fraterna, solidária e justa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.